Oi, gente, tudo bem? Então, chegamos ao quarto dia do propósito com a leitura do livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora. E o capítulo de hoje é Salvação no Antigo Testamento. Eu achei um capítulo bem tranquilo, é um capítulo pequeno, e ele vai tratar justamente sobre isso, né? Se a salvação é pela graça, como que as pessoas eram salvas antes da graça, né? Antes da crucificação. E é bem interessante a gente estar estudando sobre isso, porque às vezes você não tem base bíblica para você falar, né? Às vezes as pessoas questionam, então a salvação é só pela graça, como que viviam, como que foram salvas lá Abraão, Isaac, Jacó, né? Os patriarcas. E aí é muito importante você ter uma base bíblica para falar, né? E acho muito interessante que em todo capítulo, como eu já disse ontem, o Luciano Subirá ele tem um cuidado de colocar a opinião dele e respaldar com a Bíblia. E isso é muito importante, porque às vezes você está lendo um livro e às vezes ele vai muito contra o que a Bíblia diz. Então a gente que lê muito, a gente tem que ter esse cuidado, né? De ler e observar se o autor ele está respaldado na palavra. E o Luciano Subirá, ele tem todo esse cuidado, todo esse temor, que é muito importante, né? De você falar, expor a sua opinião, falar o que você sabe, mas sempre está baseado dentro da Bíblia. Tem até um pedaço aqui nesse capítulo mesmo que ele pergunta. Outra coisa que eu acho super interessante é que ele sempre está fazendo você pensar no assunto. Então, ele coloca o tópico, coloca o tema, faz lá ali uma introdução e pergunta, né? Se ele faz uma pergunta, deixa um questionamento para obrigar você a pensar naquilo. E eu acho muito interessante. E aí, continuando, tem um tópico aqui nesse mesmo capítulo que ele questiona sobre isso, né? Que ele questiona, a Bíblia então entrou em discordância? Ele coloca um tema e outro e pergunta, né? Se a gente pensa que a Bíblia entrou em discordância. Eu achei super interessante e, obviamente, que não, a Bíblia jamais vai entrar em discordância, né? Mas ele deixou esse ponto e mostrou para a gente dentro da Bíblia que realmente a Bíblia ela vai se auto-justificar o tempo inteiro, ela vai sempre dentro da verdade. Então, isso é muito importante, a gente ter essa ciência de que a Bíblia, ela jamais, jamais ela vai se equivocar ou jamais ela vai se contradizer, igual algumas pessoas hoje estão colocando, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente leu hoje. Então, ele começa o capítulo, né, falando da salvação no Antigo Testamento. Eu deixei uma setinha aqui porque eu queria mostrar para vocês como os homens eram salvos no período do Antigo Testamento. E aí ele coloca de forma muito clara, muito objetiva, de uma forma que a gente entende muito bem, como que eles eram salvos, né, no Antigo Testamento. Eu achei super interessante e sempre respaldado na Bíblia, sempre ele colocando contexto bíblico para provar que realmente o que ele está falando faz sentido dentro da base bíblica, né, que é muito importante. E ele fala, né, deixa bem esclarecido que, na verdade, todo o Antigo Testamento ele já falava de Jesus, ele já prometia o Messias, né, os profetas, e até quando acontece a queda de Adão e Eva, né? Eu achei super interessante. É claro que, igual ontem eu estava conversando com meu esposo, de certa forma é uma coisa que a gente já sabe, mas ele coloca de uma forma que você fala, meu Deus, é muito forte isso. E quando Adão e Eva caem, né? E eles sentem vergonha da nudez, eles fazem roupas de folhas, e depois Deus vai lá e mata, né? Um animal e faz uma roupa com pelos. Então aquilo já estava falando, né? Do sacrifício de um animal, de um sacrifício de sangue para poder ter a remissão do pecado. E aí depois ele fala também de Abraão, quando foi sacrificar Isaac, né? Que quando a resposta de Abraão ao filho, ele fala Deus proverá para si o cordeiro. Na verdade, ele já estava prefigurando Jesus e de uma forma muito além do que a gente imagina, porque a gente pensa, Deus proverá, significa que Deus vai dar um jeito, mas não, Deus proveu um cordeiro que não salvou somente Isaac, mas salvou todos nós. Então, isso é muito forte. Então, ele está falando de todo um contexto bíblico, aí ele volta a falar de macrovisão, que a gente tem que olhar a Bíblia como um todo, e não só como pequenos versículos isolados. Então, é importante. Por isso que eu achei super interessante o livro, porque te dá a oportunidade de você estudar desde o início. A parte que mais me chamou a atenção foi esse tópico aqui, levou o cativo o cativeiro, que fala de quando Jesus morreu e que ele desceu à mansão dos mortos, e é um versículo que deixa muita dúvida, né, na gente, mas ele esclareceu de forma deslumbrante, né, colocou aqui sempre baseado na Bíblia, igual eu tô falando, e eu gostei demais do capítulo, tanto que marquei bastante coisa aqui, e é isso, obrigada, até amanhã, Deus abençoe.